Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Meus amigos da TV Ara, a TV de Araraquara, o deputado Edinho Silva mostrou um volume grande de qualidade enquanto representante da região de Araraquara. Certamente, o pai Antônio, a mãe Maria, ficaram honrados ao testemunhar o esforço do filho deputado. O mesmo orgulho da esposa Andréia e dos seus filhos. Edinho Silva, com a sua votação extraordinária e o trabalho no dia a dia, é a esperança da região de Araraquara ao disputar uma cadeira na Câmara Federal. Ele é estadual e precisa ser federal. A região precisa dele enquanto deputado federal, como precisa do deputado Roberto Massafera enquanto estadual. Em que pese a diferença partidária, poderá construir esta dobradinha, Massafera, Edinho, Edinho, Massafera. Dessa forma, a região de Araraquara não vai dividir o colégio eleitoral e vai garantir a representação nas duas casas legislativas. O prefeito Marcelo Barbieri realizou um mandato notável. Aliás, isto é a razão principal da sua reeleição. O chefe do executivo, ele vai apresentar nesta programação uma síntese do seu trabalho que significa realimentar a autoestima de nossa gente. Vale a pena ouvir o prefeito Marcelo descortinando horizontes para a nossa juventude e os trabalhadores em geral. Falando-se em coisa boa de Araraquara, a nossa Morada do Sol vive uma transformação espetacular. Um fato nobre na educação de Araraquara. O Colégio Progresso, o primeiro do Enem. Evidentemente, o ensino médio, como um telhado de uma casa, necessita de um bom alicerce. A educação infantil, desde o maternalzinho, ganha a preocupação do Colégio Araraquarense. É isso que defende acertadamente a diretora Leliana Serafim. A educação infantil é a base. Se nós cuidarmos bem da semente, a planta nasce forte, dá frutos, produz 100% da capacidade dela. No maternalzinho tem uma professora formada em pedagogia, com a capacitação para lidar com essas crianças desta idade, junto com ela uma auxiliar, que também está nesta formação específica, porque nós precisamos desenvolver já nessa criança algumas especificidades, ou seja, desenvolver a coordenação motora grossa, desenvolver a espacialidade, a verbalização que começa a surgir, desenvolver as potencialidades que essa criança tem, de acordo com a sua idade, de uma forma muito prazerosa, de uma forma lúdica, mas sempre com acompanhamento de uma professora que é a profissional capacitada para desenvolver tudo isso nessas crianças. Nossa preocupação é as crianças serem cuidadas e tratadas dentro da escola como seria tratada pelos pais. Então não existe diferenciação, todos são importantes, todos são bem cuidados, todos são lindos, recebem aqui muito carinho, porque na educação infantil eles têm que ver o mundo e o mundo tem que ser apresentado para eles com muito amor e com muito carinho, para que a gente possa começar desde cedo a desenvolver virtudes, a desenvolver valores positivos, que é o que vai fazer com que sejam cidadãos plenos, pessoas que estão firmes no mundo onde nós vivemos e podem fazer a diferença. Desde os pequenos até os adolescentes, com muito carinho, com muito respeito, já que nós devemos fazer para o outro aquilo que a gente gostaria de ter.
Como todos nós queremos amor e carinho, é assim que a gente lida com os alunos. É muito bom ouvir a diretora Leliana Serafim, ela que conhece as centenas de alunos do Progresso nominalmente. É um grande fato. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Saudade de dois grandes companheiros, o prefeito Rubens Cruz e à esquerda o médico Otávio de Arruda Camargo. Rubão, como ele era conhecido, ele ganhou a eleição e de imediato entregou o Pinheirinho, que era só mato naquela época, na década de 60, para o trabalho, para o idealismo do Dr. Otávio. Ali foi plantada uma semente que oferece frutos na atualidade. Dr. Otávio de Arruda Camargo, ele tinha a história de Araraquara em sua cabeça. Lamentavelmente, muitos fatos foram com ele adormecidos e estão aí no nosso São Bento, onde nós vamos estar também. Olha, a sustentação física do prefeito Rubens Cruz terminou o mandato com diploma de prefeito da educação. Eu digo sustentação física porque ele fez o primário e dedicou todo o seu mandato para o bem da educação, para o bem da juventude. Rubens Cruz, que era diretor da empresa de ônibus intermunicipais, junto com a sua família, e foi indicado pelo saudoso Rômulo Lupo. Hoje, Rubens Cruz é nome do Paço Municipal. Cruz e o Dr. Otávio, ambos pela vida marcante, encontram-se no coração de nossa gente. Dentro de meio minuto, o prefeito Marcelo Barbieri vai falar sobre os últimos acontecimentos ligados ao desenvolvimento da nossa Morada do Sol. Até já. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Marcelo Barbieri é um coração cheio de alegria. O contraponto de sua reeleição foi a merenda escolar. Ao depois, restou comprovadíssima a qualidade, inclusive premiada por instituição federal. Eu queria perguntar para o prefeito Marcelo Barbieri como é que recebeu essa iniciativa federal. Alegria enorme, né, Polese? A gente dizia na campanha, você que nos assiste, né, dizia na televisão, visite qualquer escola, qualquer uma, peça a diretora para ver merenda. Escolha a escola que você quiser, não avise. Vá lá, evidentemente, fale com a diretora, porque é uma autoridade da escola, peça a ela para você ir lá na cozinha ver a nossa merenda. Pode ir. Então a gente tinha certeza do que a gente estava falando. E esse prêmio, Polese, veio coroar esse trabalho que a gente fez de 4 anos na merenda escolar e que termina o ano consagrado. Nós fomos considerada a melhor merenda do Sudeste do Brasil. Sudeste inclui Minas Gerais, que é o maior estado de municípios do Brasil, mais de 800 municípios, São Paulo, que é o segundo, 645, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então a região mais rica do país, em termos de PIB, nós fomos considerada a melhor merenda para uma cidade de 210 mil habitantes. Porque nós tivemos cidades que tiveram nota melhor, mas cidades com 10 mil, 5 mil habitantes. É uma dimensão diferente. Se você pegar a relação das cidades contempladas, nós ficamos numa posição de cidade média, a melhor do Brasil, cidade média. Tem cidades que tiveram maior pontuação. Mas no Sudeste, que inclui São Paulo, nós fomos a primeira. Isso veio provar que aquilo que a gente falava era verdade. Que nós dizíamos a verdade. A merenda nossa é de qualidade, a gente não aceita essas críticas não são verdadeiras e nós podemos provar isso. Nunca imaginávamos que o Fome Zero fosse nos convidar para irmos em Brasília receber o prêmio. Aliás, eu recebi o prêmio da mão do Gilberto Carvalho, que representava a presidenta Dilma no evento. Então não foi qualquer pessoa que me entregou o prêmio, foi o secretário de governo da presidenta da República, Dr. Gilberto Carvalho, que é uma autoridade hoje no país, né? Então, é claro, Polese, que aquilo que a gente dizia se comprovou real, factível, verdadeiro e nos encheu muito de orgulho isso tudo. O ano passado foi ótimo para Araraquara, especialmente pela qualidade de vida
de nossa população. Novas indústrias, novos empresários, mais emprego e renda para a população. Eu queria perguntar, nesse exato momento, qual o maior presente, prefeito Marcelo Barbieri, que Araraquara recebeu? Olha, Polese, aqui já existe, quer dizer, concretizada oficialmente e já se implantando é a JBF, ligada à Coca-Cola em termos de valor, R$1 bilhão de investimento. Vai ser uma grande empresa produtora do Biomeg, que é o produto que vai ser o plástico degradável, biodegradável, que vai fazer todas as garrafas PET da Coca-Cola no mundo. E é evidente que não será só a fábrica de Araraquara, mas vão ser 5 fábricas no mundo e a primeira em Araraquara é no Brasil. E, evidentemente, que a melhor notícia que eu tive em termos de emprego, de empregabilidade, é a Randon. A Randon vai gerar mais de 2.000 empregos diretos, fora as 6 ou 7 empresas satélites, que deverão agregar no mínimo, mais 1.000 empregos a esse parque industrial novo, que nós vamos estar fazendo ali atrás do Parque das Hortênsias. Isso, Paulese, é uma coisa que traz desenvolvimento, traz progresso, traz renda, traz valorização da nossa cidade. Estamos aí com o Atacadão bombando, o Toninho bombando, a Big Dútima felicíssima de ter se instalado em Araraquara, a Fortaleza, os call centers crescendo em Araraquara. Quer dizer, isso é importante, nós temos que aumentar o PIB de Araraquara. Minha luta é que, terminado o meu segundo mandato, que nós tenhamos crescido no PIB da nossa cidade, na nossa renda per capita. E é uma aposta que eu faço com muita segurança, porque essas empresas que eu estou citando, as maiores, elas vão começar a produzir em 2014, 2015, 2016. Então é uma perspectiva de futuro. E isso vai trazer uma grande melhoria na cidade de Araraquara em termos de oportunidade de trabalho. Com todas essas empresas chegando, quando é que nós vamos olhar para o cofre da prefeitura e perceber que está lotadinho? Polese, essas empresas, elas vão faturar, a empresa bioquímica, quer dizer, que é a produtora do produto que vai fazer as garrafas PET da Coca-Cola, a previsão de uma obra de 2 anos e meio. Já a Randon é um barracão de 400 mil metros quadrados. 400 mil metros quadrados. Eu falo isso, imagina o que é 400 mil metros quadrados. Vai ser a maior planta industrial da região e uma das maiores do Brasil, né? Numa área de 1.260.000 metros quadrados que eles adquiriram. Então, ela vai demorar mais, ela vai começar por etapas, ela vai sendo construída por etapas, mas a pretensão deles é terminar completamente o parque em 2017, mas eles têm a intenção de dar início à produção, pelo menos parcial, em 2014, final de 2014. Então, o reflexo do ICMS nas nossas contas leva 2 anos, Polese. Então, depois do dia que começa a produzir, 2 anos após, você começa a considerar o valor agregado do ICMS para efeito do caixa da prefeitura. Agora, isso não quer dizer que durante a obra já não vai gerar uma série de vantagens. Os empregos gerados na obra, as empresas contratadas, as prestadoras de serviço da obra vão pagar ISSQN. Então, serão várias vantagens que nós teremos ao longo também da construção dessas obras. Falando-se em vantagem, o prefeito Marcelo vive realizando audiência com o vice-presidente Michel Temer, ambos do PMDB. É gratificante, né, prefeito, ter aí um companheiro no âmbito federal como vice-presidente, como também tem o Dimas Amalho. Isso faz bem para o seu mandato? O Michel tem sido muito leal, ele liberou para nós essas 5 unidades de saúde nos bairros que nós estamos entregando, que até março de 2013 todas serão entregues às 5. O nosso amigo Michel me ajudou nas UPAs, a liberar os recursos das 2 UPAs, a da Vila Xavier e a do Centro. O Michel, ele tem sido uma pessoa muito importante para nós na parceria com as empresas que precisam de um apoio em Brasília. Ele tem aberto portas para empresas daqui da região para poderem ser melhor atendidas em Brasília. Eu vou a Brasília sem marcar audiência, Polese. Ele sabe que eu estou em Brasília e manda eu passar na sala dele. Também é uma amizade. Então é uma amizade de muitos anos, né? Ele foi deputado comigo, eleito em 94, eu fui coordenador da campanha dele para líder do PMDB, depois coordenei a campanha dele para presidente da Câmara, que foi também nesse mandato, foi em 97, 98, ele foi presidente da Câmara, depois se reelegeu em 99, eu fui também deputado, votando com ele.
E, em suma, a gente tem uma história de convivência no partido de muitos anos. Nem sempre com a mesma opinião, nem sempre. Às vezes divergimos, opiniões diferentes, mas a amizade nunca se abalou com isso. Sempre tive uma relação de proximidade muito grande, pessoal, com o Michel Temer, tenho até hoje. Ele me trata assim com uma condição muito amável, eu fico muito feliz do tratamento que ele nos dá. E ele sabe que ele conta comigo aí, caso venha a ser candidato à reeleição com a presidenta Dilma, eu acredito que vai ser, ele vai contar comigo aqui em Araraquara, eu vou apoiá-lo com certeza. Falando-se em saúde, o prefeito Marcelo não tem negado para ninguém que é um grande desafio. Aliás, não é um desafio só para Morada do Sol, é um desafio para todo o país, em todo lugar existe problema. A solução custa dinheiro e não encontra respaldo, inclusive no montante de profissionais da área. A imprensa tem comentado sobre dificuldades da Santa Casa vizinha, a de São Carlos, hospitais de Franca, fechando a porta para o setor de assistência aos pacientes do câncer, do INSS, Pitangueiras e outras cidades mais. A grande verdade é que muita gente adota urgência e emergência para não ficar atendendo o paciente. Quanto mais atende paciente SUS, mais o hospital fica devendo. Então, como se nota, olhando um pouquinho além de Araraquara, a gente percebe que está no céu, né, prefeito Marcelo Barbieri? Muito melhor que todas, pode ter certeza. Posso garantir para você, te afirmar com segurança, que apesar das nossas dificuldades que existem mesmo, vou dar um exemplo, você tem dificuldade de contratar pediatra, eu abri um processo seletivo, não entrou um pediatra, ninguém se inscreveu. Abri aí, terminamos aí no dia 12 de dezembro e consegui 29 médicos inscritos para emergência e 6 para a área de especialidades e 8 para saúde da família. 0 para pediatra, nenhum. Então é um problema, quer dizer, não é um problema que afeta Araraquara, afeta o Brasil. A pediatria hoje é uma especialidade médica que não está sendo devidamente procurada pelos estudantes de medicina. Então nós temos dificuldades. Agora, eu te garanto, Polese, a nossa saúde em relação à saúde de outras cidades é muito, muito boa. E nós temos melhorado. No último índice que foi divulgado, nós melhoramos um pouco o índice 0,92 em 1, nós ficamos entre as melhores do Brasil, mas foi de 2010. Eu lhe garanto que 2011, 2012, os índices estão melhores. Nós conseguimos atingir metas maiores no combate à dengue, metas maiores no controle vários tipos de câncer, metas maiores no controle da diabetes, do infarto, da hipertensão arterial. Então eu pretendo que a gente possa estar, até o final desse novo mandato, disputando aí os primeiros lugares em saúde do Brasil. Esse vai ser o nosso empenho. A vinda da gota de leite também, que não considerou-se nessa outra avaliação, é um fato inconteste. Nós já tivemos mais de 1.000 partos sem nenhum problema, nenhum erro médico, nenhuma falta de equipamento. Você não tem uma reclamação, a gente faz controle de qualidade da gota, eu recebo, 100% de aprovação, não tem contestação. E esse esforço que o município fez de voltar até a gota, liberou para a Santa Casa, que tem melhorado e muito. A Santa Casa vai ter hoje um centro de diagnose de imagens muito forte, que o Edinho ajudou, o Padilha, o ministro da Saúde, ajudaram, e isso vai ser feito, a Santa Casa vai fazer. Nós recebemos, Polese, e vamos receber agora no começo do ano, 3 milhões que a Prefeitura e a Santa Casa vão discutir aonde nós vamos investir, porque a Santa Casa de Araraquara ficou entre as 51 unidades hospitalares de saúde do Brasil, consideradas porta de entrada do SUS. 51 no Brasil. E isso fez com que agora a gente possa receber 3 milhões para reformar algumas alas da Santa Casa e melhorar o atendimento. Então a perspectiva da Santa Casa é de melhora significativa, com esse aporte de recursos que estou falando de 9 milhões, 6 para a parte de diagnóstico, que vai ser numa parceria que a Prefeitura também vai estar utilizando, e 3 para fazer um investimento e melhorar as alas que estão precisando, que principalmente vai ser a UTI adulta. Nós precisamos aumentar o número de leitos da UTI adulta, que é uma coisa necessária, e uma reforma no centro cirúrgico também ultra necessária. Então nós estamos caminhando numa parceria forte com a Santa Casa, com o Caiba-Schutel, agora com a Gota. Nós temos, portanto, 3 hospitais considerados públicos por atenderem SUS, e temos a saúde também, dos grupos de saúde, a Unimed, agora o São Francisco, que não deixam de agregar também a saúde do município.
O Jornal de Araraquara é um semanário com mais de 20 anos e tem uma plataforma tríplice. A notícia no papel, no site e na TV. Um trabalho conjunto com a TV de Araraquara, a TV Ara. E dentro de 1 minuto, o Hospital Universitário da Uniara, pela ótica do chefe do executivo, feliz da vida e trabalhando muito nesse início de 2º mandato. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular. A Santa Casa, prefeito Barbieri, sendo um hospital universitário, vive num patamar com menos problema econômico, embora a procura de pacientes da região aumenta dia a dia e isso significa um gasto que começa a ficar como dívida hospitalar. Com o fato de ser universitário, ela ganhou um plus a mais que a gente está repassando por ser universitário. Ela tem um número maior de pessoas atendendo a população, que melhorou a qualidade do atendimento. Então você tem uma disponibilidade dos residentes, dos médicos sextonistas que estão lá na Santa Casa. Isso traz um conforto melhor para o paciente. Então você tem mais gente atendendo. Isso dá você vê que os hospitais e escolas do Brasil, todos eles têm índice de qualidade melhor de atendimento, de humanização. Então o fato da Uniara estar dentro da Santa Casa vai estar dentro também agora, oficialmente, da gota de leite. Né? Então vai estar participando da parte de ginecologia, obstetrícia, pediatria. Então esse é um ganho da cidade, o fato da gente ter a Faculdade de Medicina em conteste também. Já formamos a 2ª turma e que mostra que a nossa Faculdade de Medicina está indo muito bem e está ajudando muito a cidade. Até o Ministério do Desenvolvimento Social coloca Araraquara num cadastro eficiente do Bolsa Família. Isso tem uma característica especial, não é, prefeito? Polese, veja bem, quem fez esse trabalho são pessoas de carreira da prefeitura, né? A própria atual secretária Cecília é a secretária que entrou no lugar do Porsani, porque ele se afastou para ser candidato, coordenou esse trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho muito sério. Na Araraquara não tem um problema de quem recebe Bolsa Família, é rigorosamente dentro da lei. Não há nenhum tipo de indicação para ser A ou B, de forma nenhuma. Isso não ocorre no nosso governo, como não ocorre no Minha Casa Minha Vida, como não ocorre em todos os itens de distribuição de atividades sociais que o município promove. E eu fiquei muito orgulhoso também dessa equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, da gente ser considerado uma das melhores do Brasil no cadastramento do Bolsa Família. Existe uma máxima no meio publicitário que é muito interessante. A propaganda é a alma do negócio. Isso ninguém reclama, né, prefeito? É exatamente isso que acontece para o político, para todos os profissionais liberais, enfim, em todos os segmentos da nossa vida. Agora, interessante é que veiculando para todos os lados, e isso é bom para a autoestima até do povo, as qualidades de Araraquara, é certo que mais pessoas fiquem procurando viver em Araraquara. Então nós recebemos mais gente. Isso pode levar ao estresse da infraestrutura. Essa situação de céu de brigadeiro pode, de repente, representar alguns nimbos do futuro, não é, prefeito? Polese, nós estamos nos preparando para isso. Eu devo assinar, muito brevemente, mais 2.000 unidades de casa, Bolsa, do Minha Casa Minha Vida, para baixíssima renda. Então eu quero atender essa comunidade mais pobre da cidade, que é a prioridade nossa na Casa Popular. Isso nós estamos evitando o quê, Polese? O favelamento da cidade. Você pode andar na cidade sem não baixar barraco. Não tem barraco em Araraquara. E quando tem, nós vamos lá, meu amigo, você está aqui no barraco, você vai ganhar casa. Você vai sair do seu barraco, você vai para casa. E aí a pessoa saiu, tira o barraco, né? Tira a família, abriga a família e não deixa ninguém entrar no barraco. Porque eu quero encaminhar essas pessoas para terem uma dignidade, para terem um respeito.
E como Araraquara caminha para ter um recorde no Minha Casa Minha Vida, é uma das cidades que mais está conseguindo construir para a população de mais baixa renda, eu acredito, Polese, que o principal é isso, é você ter garantia de moradia, porque a moradia é que faz as pessoas poderem ter uma qualidade de vida melhor. Precisa ter moradia, precisa ter saúde, precisa ter educação, precisa ter transporte. Então são questões que nós estamos batalhando no dia a dia para garantir que Araraquara tem um progresso, sim, forte, efetivo, mas com qualidade de vida, com respeito à dignidade humana. Isso que nós estamos batalhando para acontecer e tem acontecido. Agora, precisa de planejamento, precisa de pensamento, porque, eu digo a você, Paulésia, é inexorável o crescimento da cidade. É inexorável, não adianta de querer parar, não, vai crescer, essas novas empresas vão trazer mais gente, mais desenvolvimento, e nós precisamos nos estruturar para ter esse crescimento. Isso é uma necessidade. Uma verdade. Logo vamos morar numa cidade cheia de congestionamento. Já está um pouco, né? Já tem um pouco. Tanto né? que o Coca, que é o meu vice-prefeito, que eu tenho a grande alegria de tê-lo como meu vice-prefeito, para mim está sendo muito importante, ele lançou um livro na frente parlamentar na Assembleia Legislativa, coordenada, presidida pelo nosso deputado estadual Roberto Massafera, pensando na questão viária. Nós precisamos pensar cientificamente, essa é uma questão de engenharia. O que foi feito no Barão das Roseiras, no Barão do 7 de Setembro, agora também lá na 36, próximo ao Tonim, são intervenções feitas com técnica, com estudo técnico, de qual vai ser o tipo de comportamento do motorista, como podemos melhorar, e é o que nós queremos implementar. Nós queremos fazer em Araraquara uma diminuição drástica dos acidentes automobilísticos e motociclísticos, que é o pior, né? É o que mais tem. E para isso eu pedi ao Coca que ele coordene toda essa parte de mobilidade urbana do governo. Ele é o nosso coordenador dessa área, está com grandes ideias, vai melhorar muito o transporte coletivo, está com projetos importantíssimos e eu quero crer que Araraquara possa ser considerada uma grande cidade nessa área também. Nós estamos visualizando o governador Alckmin, Geraldo Alckmin, anunciando a empresa Randon, aqui na cidade de Araraquara. Nós vemos aí o prefeito Marcelo Barbieri, o conselheiro Dimas Ramalho, agora no Tribunal de Contas do Estado, o deputado Edinho Silva, que é também presidente do PT no Estado, o deputado de São Paulo, Roberto Massafera, São Paulo, mas especialmente da região de Araraquara, e diretores da empresa que estão sendo receptivos à mensagem do governador, o conhecido e querido Geraldinho. Na prática, nós estamos sentindo o efeito, né, prefeito, do PRA, o partido da região de Araraquara, que continua altivo e ativo na região central. Continua, unido no interesse da cidade. Claro que tem disputa política, evidente, teve agora, muito radical, muito acirrada, não vou dizer que não foi, né? O Edinho me deu muito trabalho, eu brinco com ele, você me deu muito trabalho, né? Mas nós ganhamos. Então, tudo bem, o trabalho valeu, né? Mas o que for de interesse da cidade, esse grupo está unido e vamos defender a cidade e a região, que eu acho que é fundamental. Nós temos aí a Santa Casa no interesse regional, nós temos que estar unidos. Nós temos muitos pontos para trabalharmos juntos e vamos trabalhar, viu, Polese? Pode ter certeza. Prefeito, quer destacar mais algum tema? Olha, Polese, eu quero destacar uma coisa que vai acontecer em Araraquara. Araraquara vai ser, nos próximos 4 anos, uma sede de esportes que vai ser um grande destaque do Brasil. O Brasil vai sediar as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. Nos 2 eventos, a Araraquara está inscrita para disputar um espaço para poder receber uma seleção. Uma seleção ou um país, no caso da Olimpíada. Nós já fomos convidados a sediar, em 2013, os Jogos Regionais da 5ª região, que engloba a região de Franca, Ribeirão e Araraquara, né? Então nós vamos ter aí um número recorde de atletas, cidades, em Araraquara, em julho, quando dos Jogos Regionais. Nós vamos estar concluindo o Gigantão, com o apoio do governo federal, com o apoio do Massafera, do governo estadual, do nosso governador Geraldo Alckmin, e vamos preparar a cidade para um grande projeto para 2016 nas Olimpíadas. Então eu quero deixar a mensagem, Polese, que nos próximos anos Araraquara tem que melhorar muito a sua condição de esportes. Nós vamos investir muito nessa área para poder absorver esses grandes eventos e deixar Araraquara num outro patamar de esportes para poder ter mais desempenho de alto rendimento em outras áreas e vamos trabalhar muito para isso. A gente percebe com clareza meridiana a energia do prefeito. Agora, como é que o prefeito Marcelo consegue esse monte de energia para cumprir as suas obrigações do dia a dia?
Polese, eu gosto muito do que eu faço, né? Tenho amor no que eu faço, é isso que me move, né? Ver a cidade melhorando, a vida das pessoas melhorando, isso aí não tem preço, né? Então, quando eu trago como conquistamos a Randon, foi uma coisa que eu fiquei eufórico, quando batemos o martelo, vai ser Araraquara, disputamos com 20 cidades de São Paulo, 10 de Minas, não foi fácil, né? Claro, tivemos o apoio do governador Alckmin, foi decisivo, mas ele daria o apoio para outra cidade também, porque é o interesse de São Paulo. E o fato da gente ter conquistado isso para a cidade, valeu o esforço de ir a São Paulo, valeu o esforço de mandar a equipe no Rio Grande do Sul conversar lá em Caxias com o pessoal da Randon, que nós mandamos um grupo nosso, vão lá, ver o que eles querem, estudem, analisem. Quer dizer, essas coisas a gente precisa fazer, porque senão a gente não atrai. Por exemplo, eu tenho ido muito a Brasília, por quê? Porque eu preciso falar com o Michel, ele é o presidente de exercício às vezes, como estava agora, eu vice-presidente, tem influência, tem a ligação forte com o Congresso, ele faz um telefonema, nos ajuda muito. Então, se eu não vou, ele não vai fazer, porque tem milhões de pessoas para ele atender, né? Agora, eu estou lá, o Michel dá para você falar, ele liga na hora, olha, fulano, atenda aí o prefeito de Araraquara para mim, por favor, eu resolvo. Pronto, tá. Agora, se eu não for, como é que ele vai fazer isso? Porque não dá, a agenda dele é uma loucura. Então, tem que ir lá falar com o governador, tem que falar com o presidente, tem que ir no Congresso também, falar com os parlamentares que têm interesse aqui na região para nos ajudar. Isso motiva a gente poder fazer uma gestão melhor para a população. Nós queremos uma cidade melhor, cada vez melhor, né? E eu tenho experiência de ter convivido com essa realidade, 15 anos em Brasília, é uma experiência forte e me ajudou muito, me ajuda muito a ser prefeito, né? A ter paciência, a saber como é que as coisas são, a complexidade que muitas vezes tem, que você tem que persistir. Você não pode dizer, às vezes eu fico numa... O pessoal fala, mas você está aqui há quanto tempo? Devo estar aqui mais ou menos há umas 5 horas, não tem problema para mim esperar 5, 6 horas. O que eu quero é resolver. Se você não vai lá, não senta e não fica esperando a sua vez, com calma, não adianta você ficar nervoso. Se eu fui lá para resolver uma coisa de interesse da cidade, eu tenho que ter paciência, Polese, de ser atendido. E eu sei que as coisas são difíceis, que nada é fácil, nada cai assim, sem você batalhar. Então, tem que ir. Às vezes você tem que ir 10 vezes no mesmo lugar para tirar alguma coisa. Quem não é visto não é lembrado, né? Então você precisa ir. Araraquara está aqui, Araraquara, que a gente representa a cidade. Então quando a gente chega aqui e fala, Araraquara, vamos ver que Araraquara está precisando, vamos ajudar Araraquara. Porque a nossa cidade tem uma simpatia assim, natural, sabe? Das pessoas gostam de Araraquara. A Morada do Sol, né? É um nome charmoso, quer dizer, a Morada do Sol, uma coisa maravilhosa, né? Acolhedora, uma coisa que as pessoas gostam, tem uma história, um carinho com Araraquara. Então, o prefeito de Araraquara, ele tem que ter relacionamento humano, conversar com as pessoas, porque é isso que ajuda muito. Você ser amigo das pessoas, ter amizade, as pessoas, chegou aqui o prefeito de Araraquara, vamos atender, sabe, isso ajuda bastante, Polese. Então, o prefeito tem que andar, e tem que ter uma boa equipe para ficar aqui também, né, porque eu também fico muito aqui, né, mas se eu preciso ir a Brasília, eu ir a São Paulo para resolver um problema da cidade, eu vou, pego o carro, pego o avião, por quê? Porque muitas vezes uma ida minha, Polese, resolve muito mais do que um telefonema, do que um e-mail, do que mandar às vezes um assessor. O pessoal quer falar com o prefeito. Sabe, essas coisas existem no Brasil, né? E existem no mundo, né? Os países democráticos do mundo também não é muito diferente do que é aqui, né? Então, precisa ter essa disponibilidade. Eu tenho, Polese, eu gosto de fazer isso. Eu me sinto feliz quando a gente conquista as coisas, resolve as coisas, atende aquilo que a população espera que a gente possa fazer. Porque, Polese, você ser eleito pelo povo é uma grande responsabilidade. A minha responsabilidade aumentou, porque eu tive mais votos do que eu tive em 2008. Tive 10 mil votos a mais. Eu tive 44% dos votos válidos em 2008, tive 54% em 2012. São 10 pontos a mais. Então, aumenta a responsabilidade. E eu preciso devolver vamos dizer assim, esse reconhecimento em trabalho, em resultado, em desenvolvimento, em trazer as coisas para a cidade estar cada vez melhor. E a nossa cidade tem sido reconhecida como uma das melhores cidades do Brasil. Nós não precisamos ser a melhor, Polese, nós precisamos ser boa, precisamos ser a melhor do mundo, não. A gente acha que é, né? Eu acho que às vezes que é, mas não é o caso, a gente tem que ser humilde também. As outras cidades estão trabalhando muito, todo mundo está trabalhando muito e nós temos que trabalhar muito. E nós estamos agora com o prefeito Marcelo Barbieri assinando no nosso quadro de protagonista da história, ele que faz a história. Primeiro mandato com muito sucesso, razão pela qual o povo lhe deu o segundo mandato. Serão 8 anos de um trabalho nesse ritmo que ele tem e mantém, desde o tempo que era deputado federal. E não era brincadeira, toda semana vir para Araraquara, voltar para Brasília, e lá dentro do Distrito Federal, aquele dia a dia, aquela agenda super
com demandas enormes para toda a região. Marcelo é isso daí, ó, é um liquidificador de emoções. Eu queria aproveitar sobre a energia, sobre a vontade de servir, para dizer que nós estamos nesse programa também procurando servir a nossa gente. É muito bom, faz bem, é salutar trazer aqueles que trabalham, que honram e dignificam a esperança, a confiança da nossa população. É bom trazer aqui os protagonistas, aqueles que constroem um mundo melhor, uma região melhor, aqueles que integram o nosso partido da região de Araraquara. É bom, é salutar e é promissor. Só para reafirmar os nossos adjetivos. E com N adjetivos, a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ouro. Obrigado de coração.